Nenhum crente pode viver sem ensino e sem doutrina. Por que tem muita farofa? Por que tem muita coisa sem base? Porque a maioria não querem nem ensino e não querem nem doutrina. E aí é que muitos se perdem. Pastor Ziel, o culto tem que ter poder? Tem que ter poder. O culto tem que ter cura? Pode ter cura. A cruzada tem que ter salvação? Tem que ter salvação. Só que Jesus, ele não tinha só ensino. Jesus não tinha só a doutrina. Mas se vocês analisarem, sempre ele deixava a cura em último lugar. Coloca aí na tela de Nilton, Mateus 4, 23. Quando você estiver em casa, irmão, leia a sua Bíblia. Aí tem muito irmão, eu já disse aqui, tem irmão que pensa que nós somos contra, Jesus curar, Jesus batizar. Não, nós cremos nisso. Agora a vida da igreja e o que Jesus viveu não era só isso. Olha o que ele diz, como é que ele fala aí? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando... Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Diga bem forte, igreja, qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ensinando. E depois? Pregando. Pregando o quê? O evangelho. E depois? Curando todas as enfermidades e moléstias. Vocês estão vendo o que Jesus fazia? Se cada pastor, se cada crente, se cada líder de vocal, se cada irmão que prega, que canta, que ora, lesse Bíblia e vivesse a Bíblia, ia priorizar em primeiro lugar o ensino, porque o que gera fé é a palavra. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Já imaginou, digamos, nós estamos em uma reunião, alguém entra no meio dela, aí ele diz, eu quero ser curado, aí eu coloco a mão nele, ele é curado. Ele não sabe de nada, ele não sabe o que é cura, ele não sabe o que é poder, ele não sabe o que é igreja, ele não sabe o que é doutrina, ele não sabe o que é santidade, ele não sabe. É por isso que a igreja está cheia de crente saliente, profeta saliente, crente velho teimoso, profeta doido, porque não tem Bíblia, não tem doutrina. Se tiver ensino, meus irmãos, até uma irmã que tem ensino bíblico, ela vai dizer, não, isso aqui é correto. Não, isso aqui não é. Aqui tem o ensino, mas tem também a minha doutrina. Aqui tem a doutrina. Essa doutrina estaria como? É como se fosse um corpo de doutrina dentro de uma assembleia religiosa que ela já segue. E o mestre ensina aquilo que já se crê, que já se fala. Israel tinha isso. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é único Deus. Então você precisa entender o que é que Jesus tinha um ministério de ensino. Jesus tinha um ministério de pregação. Vocês já observaram que hoje muitos crentes quando ficam doentes, hoje muitos crentes quando têm qualquer problema, a estrutura dele na fé é tão fraca. Ele cobra de Jesus, ele exige de Jesus, porque ele não tem uma percepção correta de Jesus. Quem é ensinado por Jesus, quem é ensinado pela palavra, quem tem estrutura na palavra, sabe como enfrentar qualquer crise na vida. Foi isso que Paulo disse em Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas. Mas ele estava preso. Por que ele podia? Porque ele tinha estrutura. Lê o capítulo. Mais à frente ele vai dizer, eu tanto sei passar necessidade, como eu sei estar em abundância. Você é esse crente? Você é esse crente para aguentar, glorificar a Deus quando a casa está cheia? Ou você é esse crente também para aguentar na fé quando a despensa está vazia? Aí é que está o negócio. E aí quem é que vai nos dar a estrutura disso aqui? É o ensino. E se eu não tiver ensino, aí a minha raiz vai ser fraquinha e eu vou cair. Jesus, ele chega na sinagoga, ele ensina, ele ensina, ele ensina, ele ensina e ele doutrina. Mas quando ele está no meio do ensino e da doutrina, a multidão olha para ele. Uns olham para o outro e dizem assim, esse aí ensina com o quê? Autoridade. Digam comigo, exousia. Jesus, ele ensinava de uma maneira, irmão, essa autoridade dele vinha de Deus. Ele ensinava com uma autoridade do céu. E quando você tem a autoridade do céu, o ensino é gostoso, a doutrina é gostosa. Eu vou dizer uma coisa para vocês hoje, irmão. Eu peço muito a Deus, olhe para cá. Tem irmãos que pensam que o pastor, a autoridade dele está no pulo. Tem muitos crentes que pensam que a autoridade do pastor está num botar a mão em alguém. Outros pensam que a autoridade do pastor está num grito. Jesus ensinava, Jesus ensinava, Jesus doutrinava. Primeiro, ouçam bem,
a autoridade não está em mim, a autoridade está naquilo que eu falo, naquilo que eu prego. A autoridade está nessa palavra aqui. A minha autoridade não é em cima da minha voz, não é em cima da minha homilética, não é em cima da minha lógica. A minha autoridade é em cima daquilo que a Bíblia diz. É por isso que Jesus disse assim: tudo que eu vos disse, o Pai mandou eu dizer. Ele disse: o ensino que eu ensino a vocês não é meu, é do meu Pai. Se cada crente aqui tivesse sede da palavra, na hora que você ouvisse a palavra, sabendo o que é a palavra, você adoraria a Ele, a Jesus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Tem irmão que pensa que a autoridade, até diz assim: o pastor ali tem muita autoridade, tem muito poder. Não é poder, o poder é a palavra. Eu sem essa palavra aqui eu não sou nada, meus irmãos. Se você deixar essa palavra entrar, você vai sentir o impacto dela. Será que você sai da sua casa dizendo: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, eu vou para a tua casa hoje. Eu creio na tua palavra. Senhor, usa o pastor com a palavra do céu para a minha alma. Jesus, eu preciso da tua palavra. Será que você sai de sua casa assim? Será que você faz isso? A multidão ia ouvir Jesus sedento, porque tinha muitos mestres naquela época, mas todos vazios de Deus. Hoje tem muita gente ensinando na igreja. Hoje tem doutor aí que ensina perfeitamente bem e que tem até crente que fica: meu Deus, isso é magistral, isso é esplêndido, isso é de outra galáxia. Agora você nem é transformado e não sente nada, porque você só tem admiração, você só tem impacto, mas você não é impactado pela palavra. Os soldados, quando ouviram Jesus, disseram: nós não tínhamos como colocar as mãos naquele homem, porque nunca ninguém falou daquele jeito.